Bom dia a todos. Em nome aí da ANAP, eu quero agradecer a presença de todos os convidados, todas as pessoas que se interessaram em participar desse webinar. O tema é absolutamente fantástico, inquietante para todos nós, né? Independente do nível que a gente ocupe nas organizações, que é a necessidade da gente se reinventar diante de um cenário tão turbulento, tão complexo, né? Eu diria até que é um cenário que a gente nunca enfrentou, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo no nosso setor é um momento absolutamente desafiador, novo em uma série de aspectos e que traz aí uma necessidade de sustentação, de sobrevivência através de projetos e processos muito robustos para que a gente consiga prosperar. O tema que a gente vai discutir aqui são as estratégias operacionais para a redução de custos nas instituições hospitalares, né? Não é um tema novo, ao contrário, esse tema faz parte de todos os debates dos principais dirigentes há muitos anos. Obviamente, a gente vem fazendo a nossa lição de casa, mas acho que a gente ainda está no caminho de um modelo muito mais efetivo, muito mais custo-efetivo na entrega de valor na ponta, né? Queria também agradecer os meus colegas que estão aqui participando do webinar. Nós estamos aqui com o José Henrique Salvador, que é o diretor de operações do Hospital Mater Dei, o Marcelo Colli Fernandes, que é o diretor corporativo financeiro de controladoria da rede Santa Catarina, Dácio Guimarães, o diretor administrativo financeiro da Santa Casa de Maceió, e o Vitor Plano Andrade, diretor-geral do Hospital AC Camargo, né? Eu diria, são guerreiros que enfrentam esse tema todos os dias, junto com os demais colegas das outras instituições, e que todos nós, e isso não é uma novidade, nos sentimos desafiados pelo momento que a gente está vivendo, né? E o momento que a gente coordena e controla dentro das organizações. Só para vocês entenderem como é que a gente vai fazer, nós temos um evento de 1h30, nós vamos vou moderar o evento, nós temos falas de 10 minutos para cada convidado, eles vão dissertar a respeito de estratégias, metodologias, processos, para que a gente possa otimizar a gestão, otimizar custos e despesas nas organizações. E a ideia depois é que a gente abra para as perguntas de vocês, né? Vocês podem, obviamente, fazer essas perguntas durante as nossas falas, eu vou armazenando essas perguntas para que, em momento oportuno, eu passe para os nossos convidados, tá? Só para também direcionar um pouco as nossas discussões, nós começaremos com o Dácio, que vai para falar um pouquinho de metodologia, métodos, formas de desenvolver projetos voltados para a otimização de recursos, né? Não vou falar tanto de custos e despesas, mas a gente falando sobre otimização de recursos, né? O Vitor, com toda a experiência que ele tem no AC Camargo, dissertando a respeito de toda a trajetória dele, como que ele vem trazendo os médicos, os profissionais de saúde para essa mesma agenda. Isso é um desafio muito grande, né? Nós temos o principal elemento produtivo das nossas organizações é o profissional médico, ele precisa estar aderente a tudo aquilo que a gente está fazendo. Isso é um dos fatores críticos de sucesso, é o que garante sucesso nas iniciativas, né? O Marcelo vai falar um pouco sobre eficiência operacional, também metodologias, como envolver os outros elos da cadeia dentro das nossas iniciativas. Fundamental, cada vez mais a gente está ampliando o leque dentro da cadeia produtiva, enxergando o que os fornecedores trazem de valor agregado, enxergando o que, inclusive, os profissionais médicos e outros elementos da cadeia possam trazer e possam se alinhar a esses objetivos. E depois a gente fecha essa primeira parte com as experiências que o Salvador vai trazer sobre gestão orçamentária, cultura de gestão orçamentária. Eu acho que o Mater Dei tem muito a ensinar ao setor como um todo, ao mercado. É uma instituição que sempre privilegiou as necessidades de adaptação cultural, de consolidação de uma cultura voltada para a accountability, voltada para a gestão de resultados, né? Acho que vai ser muito legal ouvir o Salvador e ouvir também como que o digital interfere e participa desse processo, né? A conexão, que tem que ser uma conexão simbiótica entre os recursos tecnológicos, a digitalização, que é uma realidade do nosso momento, e os projetos de otimização de custos e despesas, ok? Tudo bem, pessoal? Acho que vamos começar. Dácio, você está com a palavra.
Bom dia para todos. Sou Décio Guimarães, diretor financeiro de ativo da Santa Casa de Maceió. Já passei por vários cargos aqui na Santa Casa, controladoria, gerência financeira e atualmente, há 6 anos aproximadamente, ocupo o cargo de diretor de ativo financeiro. Então, agradeço a ANAP pelo convite nesse momento. E eu queria iniciar com a reflexão de todos, pelo tema Estratégias operacionais para a redução de custos nas instituições hospitalares. Primeiro, antes de falar em reduzir custos, a gente falar em gerenciar nossos custos. E não falar em redução de custos, mas uma vez de falar em eliminar desperdício. Então, a gente tem que definir bem essas duas bandejas. O que é gerenciar custos e daí, através dessa gestão, eliminar desperdício. Pois, como sabemos todos nós, reduzir custos tem que ter a principal preocupação. Esse custo gera ou não gera receita? Agrega ou não agrega resultado? Sem comprometer. Nunca podemos falar em reduzir custos sem falar na qualidade. Tem que ter a balança da qualidade compatível com o nosso segmento hospitalar, como outros segmentos. E aí tem que ser uma história gerencial. Antes de falar e tomar a decisão orçamentária, como o Henrique vai explanar muito bem, eu tenho que ter as obrigações gerenciais da hierarquia. Primeiro ponto que tem que fazer a pergunta, cada um se avaliar ao chegar na sua organização, ou se já trabalha nela há muito tempo, ou se está chegando agora. A empresa tem fluxo de caixa gerenciado. Primeiro ponto para a gente saber analisar nossos custos é saber, mês a mês, mensalmente, como é que está a evolução do meu fluxo de caixa. No dia 2 do mês subsequente, a liderança tem que tomar conhecimento qual foi o comportamento do meu caixa, nosso fluxo de caixa. Como é que está a evolução dos custos? É fundamental a gente envolver a liderança no que teve qualquer oscilação crítica, seja com energia, seja com pessoal, hora extra. É daí que vai se ter aquele famoso alerta inicial, aquele famoso alerta sinal amarelo, ainda não vermelho, mas é a correta avaliação do fluxo de caixa como uma ferramenta inicial para qualquer tomar decisão na sua hierarquia. E segunda etapa, tem fluxo de caixa? Perfeito. Checklist. A empresa possui contabilidade gerencial, é imprescindível ter uma contabilidade compatível para calcular lucro, superávit, no nosso caso filantrópico, como é que está a receita líquida, como é que estão os indicadores, como é que estão as evoluções. Uma grande referência que eu posso citar é o nosso provedor, Tom Humberto Gomes de Mello. Ele pessoalmente realiza uma pesquisa, ele é um gestor magnata assim, dos números, um analytics, provedor analytics, posso falar assim. Então, ele faz uma avaliação pessoal de pegar o valor 1.000 e avalia todos os hospitais do Brasil. Nossos colegas aqui fazem parte dessa avaliação e compara com a Santa Casa de Maceió, como é que está o comportamento de endividamento, de EBITDA, de passivo oneroso e liquidez corrente seca. Ele faz isso há muitos anos, é até uma referência de avaliação. Ele faz pessoalmente essa avaliação, ou seja, pode fazer minha avaliação interna e nossa avaliação externa também, com a correta contabilidade. E aí vem a primeira pergunta, quando fala em gestão de custos. O hospital já está bem fundamentado, existe um sistema, uns departamentos, centro de custos foram constituídos com as suas lideranças. O departamento de custos é como se fosse um engenheiro. Ele não é chegar um consultor no final e querer um prédio pronto. Ele vai ter que ver a fundação do prédio. Qual é a fundação do prédio quando fala em gestão de custos? É ter os setores bem hierarquizados, com a sua estrutura de gerências, lideranças, gestores bem fundamentadas, para permitir que cada gerência consiga ter sua informação bem gerenciada. A Santa Casa acontece, tem um sistema que trabalha com ele desde mais de 20 anos, com essa informação de custos. Quando eu faço essa gestão de resultado por custo, a gente faz uma visão, principalmente agora, com essa pandemia, incentiva muito 2 visões. Eu quero ter, você acompanhe como é que está a evolução do seu resultado, mas como está com 2019. Qual foi o comportamento do seu setor, seja emergência, seja cirúrgico? Nós deixamos 21, 22 e 20 numa situação, 22 é analisado, mas 20 e 21 a gente deixa numa situação de observação, pois o ambiente externo foi soberano, ele que impulsionou, ele que mandou nos nossos custos. Não podemos nem ter um departamento de compras, porque realmente era impositivo a situação do mercado. Então, é fundamental nessa gestão de custo e resultado ter essa evolução mensal, ter essa evolução orçamentária e ter esse comparativo com 2019. A Santa Casa usa um conceito para facilitar essa gestão das nossas lideranças,
que nem é só margem de contribuição e nem é lucro líquido. Nós trabalhamos com os dois, mas se tivermos muito a margem bruta. O que é a margem bruta que facilita muito a avaliação? É pegar um setor de emergência, uma UTI, eu tiro todos os custos administrativos daquele setor. Então, todo o custo que ele vai tomar decisão, direto e indireto, cabe à liderança esse é o indicador no BSC, ele que apresenta qual é a evolução da margem bruta, a liderança tem que apresentar em reunião para a direção, onde consegue melhorar ou piorar. Não é um orçamento por contas, como alguns têm, mas é uma margem bruta para conseguir facilitar essa avaliação. E fundamental a gente ter a visão, deixar bem claro o custo fixo. Muitas oportunidades com redução de custo a gente tem, seja com colaboradores, seja com manutenção preventiva. Sempre vai também a visão da margem de contribuição setorial ao comparar os percentuais, deixar isso transparente para as lideranças. E também é fundamental a gente buscar envolver, como o doutor Vitor vai citar muito bem, o corpo clínico. Então, nós tínhamos alguns pagamentos no hospital, posso citar um, por exemplo, de performance de UTI, que utilizamos indicadores financeiros versus assistenciais para fazer pagamento de plantão. São quase 3 grupos de plantão, e aí esse valor oscila conforme o seu resultado. E aí existe, com certeza, questionamentos, existem enquetes, mas existe o envolvimento da tomada de decisão, seja por uma glosa, seja o ticket médio do SUS para o paciente, seja a mortalidade, seja a permanência. Assim, a gente tem essa contribuição, envolvimento do corpo clínico, e amadurecer e fazer o famoso ganha-ganha do nosso negócio. E aí, quando eu falo de gestão do corpo clínico, né, de gestão do porcento de custo, envolver as lideranças, nós temos um BI, e cada um acompanha suas informações de forma bem analítica. A informação não pode ser mais contábil, como era muito antigamente utilizada. Tem que ter informação, receita total e custo total e resultado. Tem que ter informação da evolução da receita média, do custo médio, avaliar principalmente como é que está a ociosidade de cada setor, tem esse destaque. Quando avaliar a MATMED de cada setor, o nosso BI já separa o que é consumo do paciente, que é uma avaliação específica quanto a resultado, está aumentando o resultado, o que é saída para setor. Na saída para setor, a gente tem que fazer um confronto com o número de leitos, para confrontar se essa saída para setor está equivalente entre os setores. E gasto com pessoal, a gente tentou, há uns anos atrás, treinar o pessoal de enfermagem, nossos líderes, respeito e provisão do 13º, férias e outros. Aí acabamos eliminando essa estratégia e passamos a adotar, de fato, dimensionamento. Dimensionamento conforme o número de leitos e o MIUS, e esse protocolo que eles utilizam, que a ponderação dele define a complexidade do setor e a situação de cada setor quanto à sua necessidade de enfermeiros e técnicos. A obrigação também gerencial de ter o estudo de viabilidade. A gente não consegue fazer reuniões, eu vi que o hospital tal criou um PET, comprou um PET. Eu tenho essa demanda, ele é viável, qual é o payback? Então, o corpo clínico tem que saber, compreender que o payback é obrigatório para qualquer negócio, seja filantrópico ou não. E quando fala em resultado por cento e custo, aí eu tenho a segunda hierarquia do checklist. Perfeito, tem fluxo de caixa, tem contabilidade, tem gestão por setor, tem gestão por paciente. Essa gestão por paciente, vou dizer, o nosso quê de sucesso, as informações de custos, a nossa provedoria, nosso diretor clínico conhece fielmente nossos números, então ele sabe a gestão por serviço, por procedimento, por convênio e as margens de melhoria, onde tem melhoria quanto ao nosso processo, para discutir qualquer pacote, qualquer evolução de trabalho de forma bem analítica nessa avaliação, seja para avaliar um serviço, um médico específico, um procedimento, definir um simples pacote particular, seja o que for, o médico consegue ter essa transparência com o corpo clínico. E aí, quando pensa na parte filantrópica, a gente tem que pensar em buscar negociar com os prestadores. Até vou compartilhar de forma bem curiosa, até um pouco inédito. Recebi ontem um documento do Ministério da Saúde, um ofício solicitando da nossa Santa Casa, depois que realizamos uma reunião presencial com a liderança do Ministério da Saúde para tratar a pendência específica do nosso estado, as informações que estão solicitando do nosso hospital e bate com o nosso tema. Eu quero que o hospital informe número de leitos, taxa de ocupação, custo médio por diária e o valor médio diária segundo produção SUS. Por especialidade, não quer o setor. Ele quer saber
Qual é o meu custo médio da cirurgia adulta, média e alta complexidade, cirurgia pediátrica, obstetrícia, UTI? Ver como todo mundo tem que estar preparado. Então, gestão de custos, há uns anos atrás, era facultativo. Ah, eu tenho, isso é melhor. Hoje é obrigatório. Todo mundo tem que ter para tomar a decisão, seja para negociar com a operadora, seja para tratar com o gestor público. É um requisito. E nessa gestão para o paciente, de forma analítica, a gente não pode ficar só falando em juntar com o corpo clínico, como o Vitor vai explanar muito bem, falar apenas em reduzir custos. Ele dizer, doutor, precisamos utilizar o que é imprescindível. Nunca iremos cortar nada. Não é reduzir custos. Mas o que é imprescindível? Se utilizou 3 cargas, não pode ser feita com 2. Utilizou um fio XYZ. Não poderia mudar a padronização? A padronização é um fator de sucesso. Envolver. A Santa Casa está conseguindo agora buscar compras coletivas, já ajuda muito no fator de padronização. Tem um projeto nosso também que é um fator de sucesso, que a nossa gerente assistencial implantou, que é o Stewardship. Ela faz um protocolo forte, um controle de antibiótico, uma economia de milhões nesse processo, envolvendo o corpo clínico na correta prescrição e utilização e permanência ou não do antibiótico, seja SUS, seja convênio. E quando fala avaliar pacientes, essa visão um pouco mais analítica, é fundamental a gente ter informação. Primeiro ponto, no meu atendimento do SUS, como a Santa Casa de Maceió, como a Camargo tem, os demais também possuem, tem procedimento que gera mais de contribuição negativa. Então, esse é o ponto, não é amarelo, é ponto vermelho. Eu tenho que conversar com o preceptor, com o líder do serviço e falar, doutores, esse está sendo contínuo a margem de contribuição negativa, o que podemos fazer em conjunto. E ao avaliar uma contribuição também que nós fazemos, ao avaliar com o corpo clínico, qualquer orçamento, qualquer resultado, eu não trabalho apenas com resultado, nem média, é a dispersão. Precisamos incentivar uma visão do gráfico de dispersão em box plot, é aquele gráficozinho de estatística que nos conhece, e já mostra a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, e na ordem para ver o outlier, para ver a distribuição desses resultados. E aí a gente montou aqui, que é muito, eu sugiro para quem não utiliza ainda, uma matriz de avaliação. Eu escolho um pacote, ele já vai mostrar qual foi a variação entre resultado e receita, qual é a oscilação entre resultado e permanência, no mesmo procedimento, uma matriz. Resultado versus MATMED, resultado tempo cirúrgico. A gente conversa com a equipe médica, com o serviço, para demonstrar os pontos de melhoria, para buscar um padrão tão exigido na medicina como nos demais negócios. E aí a Santa Casa, para tomar essa decisão, para contribuir com as informações gerenciais, possui uma equipe de TI, que é uma equipe de TI estratégica, que não conserta computador, não trabalha com redes, trabalha com informação gerencial. É a nossa equipe que forma nossas bases para que os gestores acessem nosso painel de comando, central de comando. A gente consegue trabalhar com a informação dia a dia, a mesma visão que a direção possui, a liderança possui, cada um na sua base, na sua máquina, para avaliar seja ocupação, seja evolução da emergência, seja produção de centro cirúrgico do dia, cancelamento de cirurgia, eventos adversos, que tem que ter uma atenção financeira grande. Só avaliar uma lesão de pressão, avaliar que prejuízo ela deixa para o hospital. Isso a gente tem que propagar com os números e com as evidências. O cruzamento disso com o nosso BSC, com esse plano de comando, é um fator de sucesso que a Santa Casa trabalha por ter essa equipe estratégica em nosso trabalho, ligada à autodireção para nossas lideranças. E o fator de sucesso para tomar decisão, excelência, que a Santa Casa conseguiu formar 40 executivos, médicos ou não, no Lean Six Sigma, uma pós-graduação em company. Então, a gente sempre trabalha muito, uma mensagem de WhatsApp gerava um problema grande. Agora a gente trabalha, vamos ver o processo, tem materialidade, qual é o impacto disso, vamos sentar para gerar uma ação, caso tenha materialidade, gere dano, prejuízo financeiro ou operacional, para assim gerar um Trello específico, a ferramenta que adotamos é o Trello, para definir as ações internas ou impedimentos para tratar aquela evolução daquele problema. Então, isso agrega muito nessa gestão ágil, não falada no nosso segmento hospitalar, como nos demais, na busca de um padrão. A medicina, como qualquer mercado, como qualquer atividade, precisa ter esse padrão e ser incentivado internamente, como qualquer outra alternativa. E mais uma contribuição que eu vejo também, ao compartilhar com os colegas, é a necessidade de deixar o ambiente de custos e qualidade descentralizado. Muitas pessoas pensam assim, não, quem faz isso é qualidade, quem controla isso é qualidade.
A missão dos custos, do setor de custos, é dar informação gerencial. A qualidade de gerenciar os eventos e protocolos, a eficiência dele. Mas a missão de qualidade e gestão de custos pertence a todo o organograma, sem exceção alguma. É isso que a gente tem que propagar, eu vejo isso como fator de sucesso nas instituições. Ah, não, isso aqui tem que ver na qualidade. Não, isso aqui está vendo. Quem consegue acompanhar cortar custos? É o controller? Não, é quem está no Gemba. Quem está vendo lá, eita, essa máscara aqui, por que trocou? E essa aqui? Poderia usar essa reflexão, não é um trabalho de só trabalhar no relatório gerencial, é dia a dia a colocar o pé na instituição, tem que provocar essa... Qual é a missão do hospital? Manter continuidade. A missão de todos os colaboradores é garantir a sua excelência financeira e operacional e motivar isso com as suas equipes. E aí, quando falo nesses comparativos, para contribuir nesse encerramento, nesse pensamento inicial, a gente tem que ser beneficiado, além dessa base interna assim, muito forte, como citei anteriormente, dessa base externa que é a nosso favor. Os números que tem no observatório, os números do CINHAR, os filtros que já existem de forma por atividade, por filantrópico, por região, quero observar só maternidades ou não. Então, o número existe para nós tomar a decisão. Tenho que acompanhar meu gráfico de melhoria interna e tenho que acompanhar nosso benchmark. A ANS, você clica no site da ANS, quantas informações contábeis, financeiras, assistenciais tem ao nosso dispor. Você quer saber o volume de procedimentos, cirurgias e consultas, toda essa informação está disponível, tanto na ANS e o DataSUS há muitos anos. Eu sempre uso como referência, é um desejo que o Brasil possa trabalhar, poucos conhecem, é uma referência de Portugal. É um site chamado Serviço Nacional de Saúde. Ao clicar nele, você consegue ter informação por hospital nominal, do custo por leito, número de colaboradores por leito, a produção da emergência, centro cirúrgico, ocupação. E ver como Portugal está à frente nessa transparência, que não é uma média, é a informação individual com o nome claro de cada entidade que faz parte dessa transparência, que eu acho que o Brasil tem que usar isso como referência, essa transparência, para contribuir para o nosso resultado. Então, seria isso, uma contribuição que eu pensei passar para os colegas. Dácio, eu super agradeço. Deu para, pelo menos para ficar claro, como que você estabeleceu toda a mecânica de construção dentro da Santa Casa, como que você usa os elementos de avaliação de custo e como que você integra a organização como um todo, né? Ficou bastante claro. Eu ia te fazer uma pergunta rápida. A gente discute muito, há muitos anos, esse desdobramento entre a contabilidade formal, a contabilidade fiscal e a contabilidade gerencial, né? E quando a gente avalia a margem de contribuição que está nas duas pontas, apesar de ser uma informação básica, é uma informação super importante na hora que a gente vai conversar com as nossas fontes pagadoras, conversar com os nossos setores, conversar com os nossos médicos, os nossos profissionais e empreender medidas de mitigação e de melhoria de margem, né? Como que você tem feito essa conexão dentro do hospital? Por exemplo, como que essa informação chega na ponta? Como que você organiza esses fóruns, esses ritos de gestão que possibilitam, por exemplo, um processo de tomada de decisão na ponta? Perfeito, boa pergunta, Marcelo. Achei mais ou menos os players de cada segmento. Quando eu falo em fluxo de caixa, a gente tem mais ou menos superintendentes e diretorias que trabalham com a gente, que faz aquela avaliação imediata. Então, esse é o usuário imediato. Quando eu tenho a questão contábil, a gente trabalha com um grupo maior, envolve a equipe de gestores, aí envolve os indicadores no BSC, cada um com as suas informações analíticas. E quando fala na informação para chegar na base, nós temos a margem bruta, que eu citei anteriormente. Eu retiro a parte administrativa, que não cabe um gestor saber se a Santa Casa teve um gasto de publicidade, teve uma despesa até com a igreja, teve uma manutenção específica. É um gasto que ele não tem autonomia alguma para tomar decisão. Então, o gestor ele vai tomar conta de todos os custos diretos e indiretos. Pois se ele também solicita muito serviço da manutenção, e muito serviço da TI, ou muito serviço da CME, até um caso de sucesso nosso agora, falando em redução de custos, foi a terceirização da CME. O segmento filantrópico é muito difícil terceirizar devido ao benefício existente da carga tributária. Mas, nesse caso específico, a CME foi até um fator positivo que foi feito agora no início desse ano. Mas é fundamental a nossa liderança acompanhar a margem bruta e neles apresenta o plano de ação na ferramenta nossa de BSC, com cada avaliação específica, crítica, onde pode contribuir para aquele resultado na margem bruta, com todas as unidades produtivas, emergência, UTI, centro cirúrgico,
e aí avaliam questão de cirurgia robótica, avaliam questão de permanência, avaliam a questão do tempo da anestesia, que está muito... avaliam vários fatores, e o Lean Six Sigma, nesse fator, contribui muito, porque a gente consegue fazer uma avaliação do processo versus a contribuição dos números para tomar a decisão. Perfeito, Dácio. Perfeito, super obrigado. Bom, pessoal, se vocês tiverem questionamentos, perguntas, pontos ou complementações, vocês fiquem super à vontade. Até agora eu não identifiquei nenhuma pergunta, mas o nosso webinar vai continuar e na medida que vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade para fazê-la, né? Agora nós vamos ver a fala do Vitor e, conversando anteriormente, o Vitor traz uma experiência muito interessante, né? Porque a partir da trajetória profissional e, obviamente, o fato de ser um médico militando na área de gestão, e que no nosso setor vocês sabem que nós não temos tantos médicos gestores desempenhando atividade com sucesso, é fundamental a gente compreender e entender como que o corpo clínico, como que a representação médica adere. E na figura de um dirigente importante dentro do grupo AC Camargo, como que ele tem empreendido essas ações de melhoria, mitigação e gestão de custos e despesas, né? Vitor, você está com a palavra. Obrigado, Marçal. Um bom dia a todos os colegas que estão aqui dividindo comigo e também a todos que estão nos ouvindo. Bom, é verdade, Marçal, eu estou como CEO do AC Camargo há 2 anos, mas eu estou na instituição há 20 anos e foi em 2016 que eu fiz a transição de patologista para diretor médico. Como diretor médico, meu papel era organizar protocolos, boas práticas, segurança do paciente, experiência do paciente, e eu tinha 750 médicos para tomar conta. Cada um deles sabia muito melhor sobre o que faz do que eu mesmo, né? E eu tive que aprender a lidar com toda essa turma por influência, né? Você não gere corpo clínico da mesma forma como se produz carro numa fábrica. Então, as pessoas são inteligentes, maduras, sabem o que querem, sabem o que é o melhor para o paciente. Você tem que influenciar, né? Não dá simplesmente para dizer o que fazer. E por meio de muito diálogo, eu fui construindo um relacionamento com eles. Depois de 5 anos, eu virei diretor de operações, aí eu já entrei muito nessa agenda de custos e sempre com muito respeito de saber onde atuar, né? Então, acho que tem aí uma história que já está somando os 8 anos e sempre fazendo escolhas, como o Darcy falou, de olhar mais para o desperdício, né? Aquele custo que não agrega valor à nossa entrega final. E é uma agenda que requer muita criatividade, muita integração entre as pessoas, mas ela é muito gratificante, porque ela traz todo mundo para o mesmo jogo. E ela te permite convidar a todo mundo que está na ponta a participar e influenciar, porque você transfere, você reconhece a expertise das pessoas e pede a ajuda delas. E aí, já como diretor de operações, eu estendi essa agenda de cortar o custo que não agrega valor para todo mundo, né? Para o supervisor de enfermagem, para quem está na ponta, pedir ajuda de todos, né? Tive um momento da pandemia, que foi um momento que a gente exercitou ao máximo esse tema do corte de custos, né? Na pandemia, a gente, inclusive, fez o exercício do OB0 aqui na instituição, mas o OB0 do AC Camargo sempre foi um OB0 temperado por aquilo que é importante para o paciente. Então, é um OB0 que respeita, né, a necessidade do paciente. E quem sabe melhor a necessidade do paciente é quem está na ponta, fazendo. Então, quando você, da mesa, ou da área financeira, decide que você só tem dinheiro para comprar metade dos desfibriladores do ano, você agride, né, a moral das pessoas que estão na ponta. Você tem que saber dialogar e saber que desfibrilador é inegociável, tem que comprar. Deve ter outra coisa mais fácil. Então, você pede ajuda deles. Já que eu tenho que comprar o desfibrilador, de onde é que nós vamos cortar, então? E aí, você cria uma inteligência única para encontrar as oportunidades, né? Bom, nós somos uma fundação sem fins lucrativos, mas que em 2018 nós decidimos reduzir o percentual de SUS, estava ficando impossível, o câncer é muito caro na instituição,
a gente chegou a ter um déficit no SUS de 130 milhões e eu estava com muita dificuldade de conseguir equacionar, né, pelo resultado do privado, conseguir pagar toda essa conta do SUS. E aí essa relação com o corpo clínico foi muito importante, porque saber como fazer essa transição da melhor forma, com o melhor respeito, a gente foi fazer um enorme mergulho nas contas do SUS para entender o que poderíamos cortar, respeitando a todos. E acho que foi um trabalho muito bonito, a gente ajustou protocolos, demos alta para pacientes curados, removemos da instituição o cuidado não oncológico, né? Os pacientes queriam ficar na Secamar para cuidar de tudo, até queda de moto e queimadura de final de semana, e a gente não suporta, né? Nós somos uma instituição totalmente dedicada ao câncer, nosso recurso tem que ser focado na nossa missão. Então, conversar com todo mundo que não dava para ter tudo aqui dentro, e conversamos com a prefeitura para ter uma emergência do município para atender esse paciente primeiro e encaminhar para nós quando a causa for oncológica. Tudo isso foi um trabalho feito a múltiplas mãos e que foi fazendo sentido. Ele reduziu o custo da instituição sem eu mexer na qualidade do cuidado oncológico, que é o que eu tenho que fazer primeiro, né? Eu removi aquilo que não era missão institucional. Quando a gente foi por esse caminho, o corpo clínico foi se juntando. E a gente decidiu fazer um outro mergulho com o corpo clínico agora. A instituição cuida de todo tipo de câncer, mas não é verdade que uma decisão tomada para um afeta igualmente a todos. Então, nós temos 12 centros de referência por sítio tumoral, né? Então, centro de referência de tumores do sistema nervoso central, da cabeça e pescoço, da mama, do tórax, e nós fizemos um movimento agora de dividir o aspecto, o olhar financeiro para esses 12 centros de referência, como se a gente tivesse 12 unidades de negócio, né, dentro do AC Camargo, e estamos olhando receita, custo, margem de contribuição, alocação de custo fixo, tudo isso dividido em 12, né? E a gente convida os participantes do centro de referência, corpo clínico, todo mundo, as lideranças médicas, enfermagem, fisioterapeutas, para olhar esses números e ver onde estão as diferenças, os desperdícios, e achar novas camadas de custo que não agregam valor. Isso está sendo muito interessante, está despertando neles o interesse pelo custo. A oncologia, o Secamar tem 70 anos hoje, né? Nós vivemos 50 anos administrando escassez, né? Se desse resultado positivo, quer dizer que a gente não fez tudo o que precisava pelo paciente no meio do ano. E de uns anos para cá, a oncologia está ficando capital intensivo. E todo mundo percebe que não depende mais só do médico ou de um cirurgião com bisturi esterilizado e o paciente na maca para fazer um bom tratamento. Precisa de ter investimento, precisa ter equipamento, precisa ter coordenação e gestão para que a coisa aconteça. E eles, compreendendo essa complexidade da gestão, eles estão se interessando cada vez mais. Assim como o Dácio, nós também estamos investindo esse ano, nas 280 pessoas vão fazer um curso em company para capacitar as pessoas, porque a gente acredita que custo é gerido na pontinha, não é gerido no escritório nem na mesa do financeiro. 280 pessoas, incluindo líderes médicos, gerentes, supervisores, coordenadores, todos os níveis da instituição que tem qualquer papel de gestão vão ter que subir o seu patamar analítico. Ao mesmo tempo, a gente está aumentando a densidade de indicadores por setor. Nós usamos um modelo matricial no AC Camargo, então, uma enfermeira que é responsável por uma unidade, ela é a dona da lojinha, mas tem os pacoteiros, né? Quer dizer, a visão matricial, ali tem o pacote de infraestrutura, o pacote de suporte, de engenharia clínica, tudo. Então, é uma visão matricial, cada um tem que tomar conta de uma área, ao mesmo tempo tem os pacoteiros transversais que tomam conta daquele tema em todos os setores, e essa dupla tem que trabalhar cada tema, tem que encontrar oportunidade todo ano. Eu acho que outro tema muito interessante que atrai muito a atenção de corpo clínico e enfermagem é a própria saúde das pessoas. Eu acho que as instituições dão pouca atenção para isso, elas reclamam da sinistralidade do plano de saúde,
Você Camargo, em 2017, pagou no seu contrato de saúde 27 milhões, em 2017, e com o trabalho que a gente vem fazendo de lá para cá, nunca mais eu paguei 27 milhões. Todos os anos foi menos, né? E no valor nominal. Então, no ano passado, 23 milhões. 5 milhões a menos, 4 milhões a menos do que em 2017. Ou seja, eu estou tendo reajuste negativo ao longo do tempo, certo? Mas não é que eu estou gastando menos com sinistralidade, as pessoas são mais saudáveis. A gente investe R$500 milhão em programas de saúde corporativa e isso reverte em sinistralidade menor a cada ano. E quando você convida as pessoas a trazerem ideias de como é que nós vamos ter uma sinistralidade menor e uma saúde melhor, surgem um monte de ideias. E nós montamos programa de saúde mental, nós montamos programa para gestantes, nós montamos um monte de programas que, no agregado, não custam R$500 milhão e economizam 5, 6 milhões já há muitos anos, né? Então, eu acredito que uma empresa que não gerencia a sua saúde corporativa deve estar tendo aumentos aí na casa de 20%, 25% por ano, né, que é o reajuste das operadoras, e o AC Camargo vem tendo números muito abaixo disso, frequentemente abaixo da inflação. Esse ano foi 3,6% o nosso reajuste da saúde corporativa. Só que isso tem impactos também na produtividade, no absenteísmo, no turnover, que acabam jogando a conta do RH bem para baixo. Acho que é um custo que está na nossa mão, nós somos da saúde, nós sabemos gerenciar a saúde melhor do que ninguém, e cuidar de quem trabalha com a gente faz muito sentido, além de ser a coisa certa a fazer, economiza dinheiro, tá bem? Então, depois, se quiserem conhecer mais detalhe do que a gente faz, eu posso falar sobre isso também. Dimensionamento pela complexidade é outra coisa que o corpo clínico e a enfermagem ajudou muito a gente a pensar. Eu tinha pacientes de todo nível de complexidade espalhado em todos os leitos do hospital. Quando a gente concentrou os de muito baixa complexidade num andar só, então imagina aquele paciente de cirurgia eletiva que chega andando no hospital, faz a cirurgia e vai de alta amanhã. Se a gente põe todos eles no mesmo andar, eu consigo diminuir a densidade de técnicos e enfermeiros deste andar. Isso me economiza pessoas. E a depender do volume de baixa complexidade que você tiver no seu hospital, isso vai fazer uma enorme diferença no custo assistencial de técnicos e enfermeiros. Essa ideia não veio da mesa de finanças, veio de quem está lá na ponta, vendo que tem andares que os técnicos sofrem mais do que em outros andares, ou tem pacientes que precisam de mais cuidado, e foi assim, né, da ponta que vem essas ideias, né? Obviamente, todo o resto que as instituições fazem, a gente faz também. Movimento de terceirização, porque ao ficar com menos de 60%, eu abri mão do SEDAS e eu pago o INSS patronal hoje. Então, eu sou filantrópico, mas eu pago o INSS patronal. Então, o custo das pessoas ficou mais importante na instituição depois que eu saí do SEDAS. Então, aí o olhar de terceirização fez mais sentido agora do que fazia antes. Então, eu tenho esse movimento também. Terceirização, tecnologias, startups que ajudam a gente a reduzir o número de colaboradores, né? Fazer bid com muita frequência para os fornecedores não ficarem acostumados e reajustar IPCA com conforto. A gente faz bids com frequência. O custo da troca, a emoção da troca se paga, né? Porque o custo vem caindo. Remover toda oportunidade de aluguel, pessoal. Aluguel, em geral, fica abaixo do EBITDA, né? No IFRS, mas ele afeta muito o fluxo de caixa da instituição. Então, às vezes, a depender do modelo, né, se é filantrópico, se é um hospital com investidor, o custo do aluguel fica um pouco mais escondido ou mais explícito. Aqui no AC Camargo, a gente trata ele gerencialmente acima do EBITDA, que é para a gente enxergar esse problema, e nós estamos fazendo um movimento de aproveitar todo e qualquer espaço. Então, por exemplo, a decisão de terceirizar a logística de medicamentos, né, para uma empresa, liberou 1.000 metros quadrados dentro da instituição, que a gente usou para entregar aluguéis para áreas administrativas, e trouxemos elas para trabalhar mais perto da equipe assistencial, para integrar melhor, né? Eu acho que ficou mais integrado, mais barato, e a gente ainda teve os ganhos da própria terceirização da logística, que inclui, além de tempo de estoque, essas coisas, também as perdas, né? A gente transferiu aí alguma coisa de perda.
E o último exemplo que eu acho que faz muito sentido para um hospital oncológico colocar na mesa aqui é o aproveitamento dos ml de medicamentos de alto custo, né? O fracionamento que cria para a gente um desperdício enorme se você não tiver uma inteligência para aproveitar isso. Então, a Secamargo criou um projeto há 3 ou 4 anos atrás, a gente vem agregando cada vez mais medicamentos nisso, e o aproveitamento dos restinhos de medicamentos de alto custo já rende hoje para a instituição, na última linha do EBITDA, 2,5 milhões, 3 milhões por ano, de medicamentos que não são desperdiçados, né? Que a gente consegue utilizar e cobrar da operadora no próximo paciente. Então, tem toda uma coordenação de agenda para infusão, uma farmácia limpa que foi investida, que permite o medicamento ter validade por mais dias, né, do que se for aberta numa farmácia comum, e toda uma inteligência clínica e operacional para fazer esses 3 milhões sobrarem na linha do EBITDA, quer dizer, medicamentos que perderiam a validade, seriam dispensados, a gente consegue utilizar. Puxa, dentro dos 10 minutos, Marçal, acho que eu vou parar por aqui, porque é muito tema, né? De custo é o tema do ano, né? O da década, né? E nós estamos nele em todas as perspectivas, mas essa de trazer a enfermagem e o corpo clínico junto, eu acho que é algo que a gente aqui faz muito, né? Homologação de materiais depende do corpo clínico e da enfermagem. Se eles estiverem compreendendo a necessidade de custo, eles vão ampliar a lista de fornecedores homologados e vão nos dar a chance de negociar melhor também. É um tema muito importante, né? Se ficar com manias de homologação, eu só trabalho com esse, só trabalho com aquele, a instituição não caminha. Então, temos que estar todo mundo na mesma página. Vitor, foi fantástico. Eu tô te ouvindo e vendo as várias faces que você cobriu no nosso debate, né? A primeira, porque você é o dirigente principal da instituição. A segunda, porque você traz a experiência do corpo clínico, que é fundamental, e das equipes assistenciais, né? E como você disse, uma coisa que você comentou que eu achei muito legal, é que o papel das reduções, de otimizações, ele está na cadeira de finanças do ponto de vista metodológico, do ponto de vista do gerenciamento do processo e da prática. Mas a responsabilidade institucional, ela prevalece, né? Ou seja, todas as áreas trabalhando de forma harmônica, visando um resultado. Ou seja, o processo de convencimento de gestão de mudança, ele é fundamental. Ou ele acontece de maneira clara, ou ele acontece de maneira velada, mas ele precisa acontecer para que os objetivos sejam alcançados, né? Então, pegando um pouco da fala do Dácio, da sistematização toda do processo, de como que a gente, quais as grandes etapas, e pegando a tua fala, que traz um pouco da questão cultural, de como que a gente alinha todo o grupo e toda a equipe médica de um hospital para poder direcionar esforços nesse sentido, isso é muito legal. Acho que traz para todos a visão de que, muito antes da questão metodológica, tão importante quanto a questão metodológica, melhor dizendo, é a transformação da cultura e é o direcionamento do esforço que a gente precisa fazer. Então, foi muito bom, muito bom. Vamos continuar com o nosso encontro, com o nosso webinar. Importante, pessoal, a gente está recebendo algumas perguntas e por questões de organização, nós vamos deixar para fazer as perguntas aos palestrantes ou aos convidados no final, para a gente organizar, senão vai interromper muitas falas e quebra um pouco o raciocínio, tá? Então, a gente está armazenando aqui, guardando as perguntas, para daqui a alguns minutos, nas últimas falas, a gente direcionar para as pessoas, né? Marcelo, quer falar um pouquinho agora das suas experiências? Tem muita riqueza no que você está fazendo lá também, né? E que você está conduzindo com o teu grupo. Obrigado, Marçal, obrigado, ANAP, a direção da ANAP, pelo convite, pela oportunidade de falar deste tema, né? Tema tão importante, tão em voga agora neste momento, como o Vitor e o Dácio já falaram. Obrigado, meus colegas aí de mesa e a todos que estão nos ouvindo. Bom, já passamos aqui pelas metodologias, como o Dácio trouxe, eu acho que ouvi o Vitor dizendo também desse envolvimento do corpo clínico e da área assistencial, é super importante. Ouvi um médico citando o IFRS, olha, música para os ouvidos, viu, doutor Vitor? Muito, muito legal, né? Porque isso mostra o envolvimento aí, como a Secamargo está à frente disso. E falando um pouquinho aqui da nossa instituição, da Rede Santa Catarina, né? Para citar um pouco em 1
minutinho, vou resumir aqui nossa instituição, que é uma rede centenária de 120 anos, 123 anos de Brasil. Nós somos aí hoje 8 hospitais em 4 estados da federação, então nós estamos dispersos aí nessas unidades, e durante muito tempo, né, o Vitor citou que durante 50 anos eles ficaram no mesmo formato, depois nos últimos 20 eles vêm se organizando, e aqui também não foi diferente. Nós, durante aí muito tempo, acho que quase durante 100 anos, as unidades hospitalares da rede Santa Catarina eram muito autônomas e independentes, né? Cada uma olhando para a sua operação, sem ter um olhar de rede, e de 20 anos para cá, isso vem mudando e nós estamos nos estruturando de uma maneira diferente. E isso tem muito a ver com a questão de custos, com a questão de eficiência e de resultados para a perenidade da instituição. Sustentabilidade foi o ponto principal colocado das Irmãs de Santa Catarina há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando elas decidiram, então, ter um formato mais corporativo consolidado para olhar as questões administrativas e de gestão da instituição, para que tivéssemos ganhos com relação a todas as unidades e a todo o setor. Então, isso foi muito importante. De lá para cá, toda a estrutura de governança da instituição foi mudada, áreas corporativas foram criadas, e nós estamos neste caminho ainda de montagem, de criação, e vou falar um pouquinho de alguns projetos aqui, de alguns cases que nós tivemos internamente, olhando para esse mote, né? Um ponto importante que eu queria destacar, antes de falar dos cases, foi importantíssimo nesse caminhar desses 20 anos, e eu estou falando disso dos últimos 8, termos informações. Acho que o Dácio falou muito bem disso também, informações e dados precisos para a tomada de decisão. Parece uma coisa básica que todo mundo fala, mas a partir do momento que você começa a juntar suas informações, nós como somos, né, uma rede muito dispersa, ter informações não tão precisas e em formatos diferentes, em estruturas, às vezes até de sistemas, em lugares diferentes, isso nos trazia muitos erros nas avaliações. E um primeiro momento foi essa estruturação da base de informações, né, do sistema de informações. Padrão, e não só padrão, mas deixá-los num único lugar para olharmos para o mesmo lugar, né? Às vezes uma informação existia em vários sistemas diferentes, informações básicas, e que em cada um deles nos dava um resultado diferente. Então, ter uma unificação da base de informações foi um dos primeiros passos que nós tivemos nesta caminhada para poder olhar de maneira correta e precisa para a tomada de decisão. E um outro ponto é colocar a questão da eficiência operacional dentro da estratégia da instituição, né? Nós fizemos, no ano passado, um longo caminhar aí para olhar para a instituição para os próximos 5 anos e uma montagem do planejamento estratégico. Ficamos aí durante 8 meses com uma instituição parceira, nos ajudando para olhar para frente, mas uma das questões que saíram, que nós chegamos à conclusão que está na base do nosso mapa estratégico, é a eficiência operacional. Em todos os pilares em que nós olhamos para a instituição, a eficiência operacional ela passa a ser um grande motivador e uma grande alicerce para olhar daqui para frente para as nossas unidades hospitalares. E dentro disso, né, desta eficiência, o que nós trazemos a partir de agora com muito foco é a otimização de recursos. Acho que o Vitor falou um pouquinho também, de otimizar recursos, e quando eu falo otimização de recursos financeiros, recursos humanos, e principalmente também olhar para os ativos, né? Vamos olhar para os nossos ativos. A contabilidade, como dito aqui, fiscal e a gerencial, nos traz essas duas, essa organização importante de olhar para os ativos. Ativos imobilizados, estoques, nossos ativos mais líquidos, mas de olhar como otimizar esses ativos de uma maneira mais eficiente. E daí, já entrando em alguns pontos e projetos, né, que nós elencamos nessa estratégia de olhar para o futuro, uma das
das reorganizações que foram feitas foram as nossas algumas comissões internas. E uma delas é a comissão de padronização de material, medicamento, APMs, incluindo sempre a área de qualidade e segurança do paciente, a área assistencial, que é fundamental para que a gente tenha uma otimização dessa padronização, né? Então, duas grandes lideranças, a área de suprimentos junto com a área de qualidade e segurança do paciente, comandando essa comissão e olhando para as nossas unidades hospitalares. Como eu disse, nós somos 8 hospitais. Temos 2 hospitais que atendem apenas o privado e os outros 6 que são hospitais mistos, que praticamente atendem muito mais SUS, porque nós somos uma entidade filantrópica e fazemos os 60%, ainda estamos no SEBAS, na filantropia, né? Então, olhar para isso, para essa otimização, para essa padronização, é muito importante nessa busca, né, de uma eficiência melhor e num olhar específico para esse custo variável que é tão importante, que é o custo de material, medicamento e de APME. Um outro case, para citar rapidamente, depois a gente pode voltar para ficar dentro dos meus 10 minutos, foi uma padronização que nós fizemos na área de infraestrutura. Nós criamos um book, né, de infraestrutura para as nossas áreas e para todos os nossos hospitais. Nesta estratégia da instituição, nós tivemos padrões de apartamentos, padrões de equipamentos, tanto para as nossas unidades hospitalares privadas, quanto para nossas unidades hospitalares que atendem ao SUS. E foi definido num grupo de trabalho quais eram, desde formato dessa unidade, desse quarto, até os equipamentos que vão ser colocados, até a tinta que vai ser pintada, ou seja, toda a parte de infraestrutura. Nós temos hoje um book para todas as unidades. Então, qualquer hospital da rede que vá fazer alguma reforma, alguma manutenção, algum retrofit, ela tem que seguir um determinado book que já está estabelecido, com determinados valores, né, e bem já estudado para cada uma das nossas unidades hospitalares. Então, essa questão de ter essa criação e a gente chamou de book aqui para cada uma das unidades, foi importante para a gente também ter essa redução e ter mais assertividade até para orçar, né, até para orçamento dos anos posteriores. Então, as nossas unidades hoje, quando vão fazer o orçamento do ano seguinte, e existem algumas alas ou algumas unidades que precisam ser reformadas, elas já sabem exatamente quanto que vai gastar, como que vai ter que ser aquele padrão daquela unidade, para a gente também ter essa eficiência de uma maneira mais resumida. E outros 2 cases aqui que nós tivemos também a questão dos nossos custos administrativos, né? Então, desde 2016, nós começamos a fazer a centralização de todas as áreas de back-office, né? Então, as unidades hospitalares que tinham suas áreas de finanças, que tinham suas áreas de gestão de pessoas, de compras, a própria tecnologia, tínhamos as áreas totalmente descentralizadas das nossas unidades. Então, nós começamos a fazer um trabalho a partir da unificação da base de informação e centralizando esses serviços também, que são serviços administrativos de apoio de back-office de toda a rede de Santa Catarina. Hoje, nós praticamente temos todo o back-office centralizado e este ano colocamos como um dos principais projetos a configuração final de um centro de serviço compartilhado para todas as nossas unidades, para uma redução ainda maior aí dos nossos custos administrativos, né? E, para não deixar de falar também, que o Vitor também já comentou, um projeto importante da área de suprimentos foi a confecção aí de bids também, né? Eu acho que olhar para todos os serviços em todas as nossas unidades e constantemente estar rodando cotações, rodando bids dos serviços que são agregados aos nossos hospitais, isso traz também uma saída da zona de conforto daqueles que estão há muito tempo, que já estão prestando serviço aos nossos hospitais há muito tempo, e podendo fazer com que esses ganhos aconteçam de uma maneira mais eficiente e de uma maneira mais direta. Bom, acho que passei por tudo aqui, Marçal, que estava nesse primeiro momento, acho que fiquei dentro dos 10 minutos aqui, estou olhando aqui no meu cronômetro, para a gente poder aí
ter uma interação maior aí com todos que estão nos assistindo, né? E responder as perguntas e as dúvidas de todas as pessoas. Obrigado inicialmente. Não, Marcelo, passou por bastante coisa. Se você não passou por tudo, eu diria que você percorreu várias oportunidades, vários aspectos que são fundamentais para a gente poder otimizar na outra ponta, né? E uma questão importante que eu estava fazendo aqui, me refletindo enquanto vocês falam, é quanto isso tudo prepara as instituições de saúde para os próximos movimentos que virão, né? Por exemplo, hoje a gente tem discutido muito a questão do VBHC, de um modelo de prestação de serviço mais custo efetivo, né? E envolvendo todas as questões de desfecho, mesmo entendendo ainda que o nosso setor ainda não está preparado para isso, no que diz respeito ao agente que nos remunera lá na ponta, né? As fontes pagadoras, né? Mas muitas instituições estão caminhando, estão utilizando essa estrada, se preparando para o futuro, entendendo que nós vamos ter uma mudança de todo o sistema de remuneração no setor, né? Então, eu estava pensando aqui o quão é importante para todo esse preparo antes e todo esse aculturamento que a gente tem discutido, para no futuro ou durante os nossos projetos de mudanças de modelos de remuneração, a gente estar mais efetivo dentro de casa, dentro das instituições do ponto de vista de cultural e do ponto de vista de todo o processo, sistema de informação, né? Então, ficou muito claro, Marcelo. E muito legal também você abordar a questão do restante dos elos da cadeia produtiva, né? Ou seja, cada vez mais os nossos fornecedores, os nossos grandes parceiros de fornecimento de materiais e serviços precisam estar envolvidos nesta agenda, né? É fundamental que eles estejam perto e buscando agregar valor, não só no fornecimento clássico que sempre fizeram, mas também participando da geração de valor dentro dos hospitais, a geração de valor financeiro, comprimindo, abrindo mão de margens, mas trabalhando no aumento das escalas deles dentro das organizações. Muito, muito legal, muito legal. Vamos ouvir o Zé Henrique agora, de Salvador. Tenho muita curiosidade de entender como é que ele está conduzindo esse processo também no Mater Dei. O Mater Dei é uma instituição super reconhecida, e ver as experiências que ele pode dividir com a gente, né? Salvador, fica à vontade. Marcelo, muito obrigado. Obrigado, Ana, pelo convite e obrigado aos nossos participantes aqui, porque acho que participar de um painel como esse é uma aula, né? A gente fica aqui ouvindo, anotando algumas coisas, a gente sempre aprende bastante em momentos como esse, principalmente de representantes, pessoas que a gente conhece tão bem do nosso setor, que representam instituições tão relevantes para o setor de saúde nacional, né? A gente fala, acho que nós passamos aí por temas importantes e falar depois deles é sempre difícil, mas a gente vai tentar contribuir aqui também com algumas das observações que a gente tem aqui na Rede Mater Dei de Saúde, né? O Mater Dei foi fundado em 1980, aqui em Belo Horizonte. A gente fez um crescimento orgânico até o ano de 2021. Depois a gente vem por uma caminhada também num processo inorgânico, um processo de aquisições, né, depois que a gente levou a instituição a mercado, né, através do IPO que nós fizemos em 2021. E hoje somos 9 hospitais, indo para o 10º, né, em 4 estados diferentes também da federação, o que torna ainda mais relevante esse tema para a nossa instituição, né? Queria parabenizar a ANAP pelo tema, pelo momento em que esse tema é tratado, um momento muito oportuno para o nosso setor, né? Um momento em que a gente está falando sobre as dificuldades que existem de sustentabilidade, e redução de custos, mas principalmente eficiência operacional. Eu acho que é algo que realmente precisa de ser cada vez mais tratado, experiências mais difundidas aí no nosso setor nesse momento. Então, a ANAP sempre muito oportuna, né? Falando um pouco do Mater Dei, eu queria voltar nessa questão de eficiência aos primórdios da fundação do Mater Dei, e por que esse tema sempre foi tão relevante para a gente, né? Tem uma questão, quando a gente fala dos desenvolvimentos, né, das frentes mais relevantes, né? Ou a gente faz por vontade, ou a gente faz por medo, ou a gente faz por necessidade.
E controle de custos e eficiência operacional aqui na nossa instituição foi algo que aconteceu por necessidade. O Mater Dei nasceu em uma praça muito desafiadora, que é a Praça de Belo Horizonte. Sabidamente, a gente trabalha com tickets mais baixos do que os que existem em outras praças, né, pela forma que a nossa praça, né, na prestação de serviços médicos hospitalares se organizou. E a gente percebeu logo cedo que a gente precisava de ter um controle de custos muito eficiente, porque senão a gente não teria recursos necessários, né, para poder manter a nossa operação relevante e para poder reinvestir, né? A gente também não tinha recursos externos para poder fazer o investimento na instituição e o nosso crescimento, né? Então, logo cedo foi criada uma cultura na organização de controle de custos e de fomento à eficiência operacional, e essa cultura ela foi muito difundida na instituição, do topo à base, né? Entendendo algo que foi muito bem dito aqui pelo Vitor, né? Que a gente precisa de tomar decisões, que existem trade-offs operacionais, né? Que a gente, em determinados momentos, a gente precisa entender que tem que se evitar custos em alguns locais para a gente poder investir em outros, né? E que o controle de custos e o corte de custos ele não pode eliminar a possibilidade de investimento para crescimento. Então, isso é algo muito difundido na nossa instituição, e a gente usa algumas ferramentas para fazer isso, né? Todos os anos a gente faz orçamentação base zero, então todos os anos os nossos principais executivos, quando eu digo executivo, de supervisor aos diretores, né? Eles precisam de acessar os seus principais drivers de custo, tanto os fixos quanto os variáveis, né? Para entender como aquilo pode ser reorganizado para o próximo exercício, né? Então, esse é um trabalho que é feito por cada um dos nossos gestores, né? E ele é feito bottom-up, então, obviamente, a gente tem as diretrizes, mas cada um precisa de se organizar na sua área para poder mostrar qual que é o nível de utilização de recursos que será feito para o próximo ano, né? A gente usa a estrutura do BSC, do Balance Scorecard, exatamente para a gente entender como cada ente da cadeia contribui para o resultado final da instituição e como é que esses desperdícios também podem ser evitados por cada um desses entes, né? Da mesma forma, a gente faz análises críticas de resultado, né? Então, todos os meses, a gente tem análises críticas de resultado em 3 níveis: o nível do supervisor com os seus liderados, depois dos coordenadores e gerentes com cada um desses supervisores, apresentando também seus resultados para superintendentes e diretores, e depois a gente faz uma reunião entre toda a alta liderança da instituição para entender como é que os diversos níveis de resultados estão sendo gerenciados na instituição, inclusive os resultados financeiros, inclusive os resultados de eficiência operacional em cada uma das instituições, em cada uma das unidades de negócio, em cada um dos setores mais relevantes aqui na nossa instituição. Então, essas são as ferramentas que a gente usa para poder, de certa forma, ancorar e balizar essa cultura, né? Para poder monitorar se essa cultura realmente está sendo difundida e se ela está cada vez mais perene na instituição. E um ente que a gente criou há alguns anos, há mais ou menos uns 10 anos aqui na nossa instituição, é um comitê que a gente intitulou de Comitê de Produtividade, que é um comitê multifuncional com engenheiros, médicos, enfermeiros, né, que fazem parte desse comitê perene, e esse comitê tem índices de produtividade para cada um dos nossos setores, e a gente tem níveis de alçada que demandam de estudos desse comitê de produtividade central para que ele libere recursos ou para que ele possa ajudar a repensar formatos de trabalho em cada um dos nossos setores, em cada uma das nossas unidades de negócio, né? E o que a gente tem feito bastante nos últimos anos é dar mais tecnologia para esse comitê de produtividade, para que ele possa escalar esses níveis de conhecimento que foram desenvolvidos dentro desse comitê. Então, mais recentemente, né, por exemplo, para a gente também tentar ficar aqui dentro do tempo que a gente tem,
a gente desenvolveu dentro da instituição uma ferramenta que chama Compartilha, que é uma ferramenta que a gente fez junto com uma empresa que a gente adquiriu 50,1% há alguns anos, que é a empresa A3Data, e a gente desenvolveu com eles uma ferramenta de inteligência artificial e análise de dados avançados para poder nos dar previsibilidade de atendimento nas nossas diversas unidades, previsibilidade de utilização de recursos, e a gente conseguir fazer alocações de recursos e remanejamento de recursos humanos, principalmente nesse primeiro momento, nas diversas unidades do hospital. Quem trabalha no hospital, nós todos, né, sabemos como é difícil fazer gestão de escalas, em alguns momentos em tempo online, e como é que é difícil a gente remanejar pessoas em áreas diferentes da instituição, fazendo um controle mais adequado daquele que representa, daquela rúbrica, né, que representa mais de 40% em alguns momentos dos custos diretos das instituições hospitalares. Então, a gente pode falar um pouco mais sobre isso nas respostas, mas isso também tem sido uma das ferramentas alavancadoras aí de resultados que a gente tem utilizado. E para terminar esse início da minha fala, acho que o Marçal foi muito feliz quando ele falou sobre os modelos de remuneração, né? É papel nosso, enquanto líderes das instituições, a gente pensar na sustentabilidade do setor, e um dos maiores impactos que a gente pode fazer é se a gente trabalhar com eficiência e essa eficiência fazer com que a gente possa alinhar de forma mais adequada os incentivos dos nossos modelos de remuneração. E aí, de forma muito prática, né? Se a gente consegue migrar de modelos tradicionais como fee-for-service para modelos mais pactuados com as operadoras, o incentivo está claro, né, para que a gente capeie o nível de receita que a gente tem, e a gente tem que trabalhar dali para baixo nos níveis de eficiência operacional para que a gente consiga ter margens também nas atividades que a gente tem. Isso ligado à qualidade assistencial, que é muito claro, é a equação correta, né, do chamado Value-Based Healthcare. Mas a nossa função enquanto executivos, não só CFOs, não só diretores operacionais, mas inclusive aqueles assistenciais e os líderes da saúde, é a gente pensar como é que a gente pode ser mais eficiente para que essa eficiência beneficie a cadeia como um todo, inclusive as operadoras são aqueles parceiros que trazem as vidas para que a gente possa atender nas nossas instituições. Então é isso, tentei ficar também dentro dos 10 minutos, né? E à disposição aqui para as perguntas. Salvador, muito obrigado, é isso. Muito bom esses aspectos que você trouxe, acho que são fundamentais. E também o desafio da gente conectar, e você trouxe isso desde o início, o desafio da gente utilizar a tecnologia como uma ferramenta voltada para isso, né? A gente ouve, eu tenho falado muito isso na instituição, aqui em fóruns que eu participo, de que o desafio do digital entrou muito forte nas organizações, né? Da digitalização na área de saúde, que foi uma das últimas a aderir a esse movimento, né? Mas a gente precisa equilibrar essas ações, né? As ações, de um lado, trabalhar no processo do digital voltado para o futuro, voltado para a inovação, voltado para novos produtos, mas também o digital voltado à sustentação e a medidas que possam traduzir uma melhor eficiência dos nossos serviços e dos nossos processos, né? Muito bom. Agradeço muito a tua participação, viu? Dado o tempo, pessoal, eu vou escolher algumas perguntas, tá? E vou direcionar algumas perguntas para vocês, que foram feitas pelos nossos convidados. Tem muita gente participando, né? Nesse momento, a gente está com praticamente 350 pessoas participando do nosso webinar. Como eu disse, o que demonstra o interesse de todos sobre a temática que a gente está discutindo, né? Tem uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, e eu queria direcionar bem para o Salvador, para ver o que ele pensa a respeito, que a sua opinião, Salvador, sobre o VBHC na eficiência operacional. Como que você vê o papel desse novo modelo, dessa nova tendência, dentro da gestão de qualidades e custos dos hospitais? E acho que seria legal você também falar um pouco sobre requisitos, o que você acha que as organizações devem se fazer para poder buscar esse processo no futuro, a implementação de um VBHC efetivo. Ótimo. Acho que a gente já passou aqui pela necessidade da gente conhecer os dados, né? Conhecer as práticas que a gente tem na instituição, então eu vou pular essa parte, né?
acho que a gente primeiro tem que falar de pertinência, né, Marçal? Esse controle de eficiência operacional, ele diz respeito, inclusive, à pertinência, né? Se a gente for analisar hoje as DRS das instituições, a gente vai ver que tem uma linha ali muito nefasta nas instituições hospitalares, que é a questão da glosa, inclusive, né? A gente não pode tratar a glosa, né, como custo, mas sim como ofensor de receita, mas a gente entende o quanto isso é utilizado hoje, em alguns momentos, para poder prejudicar o resultado que as instituições têm. E quando a gente fala de de Value Based Healthcare, né, a gente tem que falar inicialmente, na minha visão, sobre a questão da pertinência, porque se a pertinência for 0, a equação é 0. Se a pertinência for 1, a partir daí a gente tem uma equação e a gente começa a equilibrar, né, o denominador e o numerador dessa equação que existe, né? E aí, na operação, a gente precisa, obviamente, eficiencializar essa questão também da pertinência, né? O que a gente tem feito muito aqui na instituição é a gente olhar para os nossos diversos centros de custo, para as nossas diversas unidades, e a gente enxergar como que aquele modelo que está sendo pactuado com as operadoras, ele tem que se refletir em cada uma dessas nossas frentes operacionais e engajar os nossos principais líderes para entender o que está sendo pactuado com as nossas diversas operadoras, porque esse alinhamento de incentivo que existe no modelo que vai fazer com que a gente depois consiga efetivamente entregar esse valor, né? A pertinência já foi tratada, né? A gente já falou da qualidade, da segurança, da forma correta de fazer aquilo, e agora a gente vai falar de como fazer aquilo no menor dispêndio possível. E como é que a gente controla cada uma daquelas linhas que existem para que o modelo possa ser um modelo eficiente, um modelo que se retroalimente ao longo do tempo, tá? Então, a gente pode ir nos específicos, mas o principal na nossa visão é tratar essa questão do alinhamento do incentivo e dali para baixo a gente conseguir ir frente por frente para entender o quanto ou quão mais eficiente a gente consegue ir dentro de cada uma dessas frentes, né? Então, aqui a gente já falou, já passou pelas falas, né, dos outros participantes, a gente já falou sobre controle de insumos, sobre padronização, sobre como é que a gente consegue ter substitutos, como é que a gente consegue melhorar a negociação, como é que a gente consegue usar ferramentas para poder fazer compras conjuntas, como é que a gente consegue ver níveis de demandas para a gente entregar o adequado. Nós temos que falar sobre ciclo financeiro, a gente tem que falar sobre como é que a gente diminui o working capital nas nossas organizações, mas eu acho que o ponto principal para a gente falar sobre Value-Based Healthcare é esse alinhamento do recurso, do incentivo, desculpa, na forma que a gente negocia para as operadoras, para que isso nos dê uma pressão interna e a gente consiga fazer as mudanças necessárias a partir disso. Muito bom, Salvador. É isso. Convijo muito com as suas ideias, viu? Não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas eu queria ver se a gente consegue explorar os nossos colegas, todos os nossos colegas aqui, para colher algumas opiniões importantes, né? Queria ouvir do Vitor uma pergunta muito interessante da Michele Vigílio, que diz a respeito do tone of the top, né? Da governança dentro de um papel, cumprindo um efetivo papel na gestão de custos, né? Como que você vê, Vitor, esse papel, né? Na hora que a gente vai implementar essas ações, obviamente algumas delas são impopulares, né? Fazem parte dos vícios das nossas organizações, às vezes vícios de muito tempo, né? Então, como que você vê essa afirmação com o papel da governança na implementação dos diversos projetos das diversas frentes em redução, gestão de custos e despesas? Obrigado, Marçal e Michele, pela pergunta. Eu acho que a governança ela é a
a peça fundamental dessa história toda, né? As instituições dão certo ou dão errado, em primeiro lugar, por causa da governança. Eu tenho o prazer de ter um conselho muito atuante, com comitês muito próximos, e também no nível executivo a gente tem uma governança que dá muito orgulho para nós. Por exemplo, a gente fica falando aqui do papel do médico e tal, nós temos um comitê médico-científico de apoio ao CEO para tomar decisões. Esse comitê tem representantes de 6 divisões, o corpo clínico é dividido em divisões, cirúrgica, suporte clínico, paciente crítico, diagnóstico e assim vai. E a gente quinzenalmente debate os grandes dilemas da instituição e pede ajuda e todo mundo pensa junto. Esses fóruns, esses comitês, eles ajudam a eliminar as vaidades e criar decisões coletivas que trazem uma inteligência coletiva, né? É mais fácil você implementar uma coisa que foi amplamente debatida do que depois ficar tendo que lidar com a falta de engajamento das coisas. Especificamente no que fala de custos, eu falei para vocês, eu era o diretor médico da instituição, depois diretor de operações. Quando eu virei CEO, era logo na pandemia, no segundo ano da pandemia, e todo mundo não sabia o que fazer. Ninguém sabia exatamente o que fazer. E aí eu tinha essa vantagem, eu era o CEO pela primeira vez na minha vida, num momento que eu não sabia o que fazer, mas ninguém sabia. E aí a gente foi pedir ajuda, todo mundo, vamos pensar junto. Isso foi super importante. A primeira ideia foi assim, o que a gente faz muito bem feito? A gente faz cuidado médico, né? A integração do corpo clínico aqui é um diferencial muito bom. E os centros de referência dão um baita orgulho clínico para nós. Tá bom, e se a gente organizasse toda a área corporativa espelhando o corpo clínico, espelhando o nosso core, né, business, que é cuidar do paciente? Então, foi aí que a governança entrou no lugar, né? Então, o comitê financeiro do conselho olhou para essa ideia e falou, eu acho que vai fazer muito sentido a gente organizar toda a área corporativa espelhando o que acontece na clínica, porque ao tomar boas decisões clínicas, a gente vai também estar vendo o impacto dela nos custos e o equilíbrio de estudo. Então, nós criamos 12 unidades de negócio que representam as 12 linhas de cuidado que o Camargo tem, e nós estamos revirando a instituição inteira de cabeça para baixo em termos no olhar de DRE. Eu respondi isso aí por escrito. Hoje o Camargo não é mais só uma DRE e a gente toma decisão por ela. São 12 DREs diferentes, ou complementares, que somam a DRE inteira. Isso está nos dando 1 milhão de novas oportunidades para trabalhar custos e ganhos de qualidade de cuidado, investimento de equipamentos e CAPEX e até conversão de paciente, iniciativas de marketing específico para cada linha de negócio. Quer dizer, não é mais uma Camargo só, somos 12 com especificidades, né? A governança que fez isso, não foi outra coisa. Daí eu acho que é fundamental. Bom, Vitor, muito bom. De fato, eu acho que todo esse movimento que está acontecendo envolve mudanças importantes nas organizações, né? Quando a gente já consegue aderência embaixo e consegue aderência dos principais elementos, dos principais órgãos da cadeia, já é fundamental. Mas o apoio de cima para a gente empreender as mudanças e fazer com que decisões duras sejam tomadas em prol da instituição é fundamental, né? E, como você disse, o apoio, a proximidade, os fóruns de controle, os fóruns de debate e de reporte, eles ajudam muito no enfrentamento de diversos objetivos, né? Super obrigado. Eu queria agora também aproveitar o Marcelo para perguntar uma pergunta da Riciane Monaro. Ela pergunta quais têm sido as dificuldades e desafios para a padronização técnica cirúrgica para redução de custos, exemplo, OPME, né? Ela até cita o Dácio no exemplo, como compras coletivas, por exemplo. E quando padronizado, qual tem sido a estratégia de rastreabilidade de desfecho clínico? Uma pergunta complexa, técnica, né? E se você puder dissertar um pouquinho, Marcelo, como que você está fazendo e como que a instituição está fazendo, seria interessante. Perfeito.
Eu acho que assim, a principal questão, Marcelo, é o envolvimento de equipes médicas, de representantes das equipes médicas, das coordenações das diversas especialidades. Sem isso, a gente não consegue esse convencimento, né, do corpo clínico. Isso sempre comandado ali e liderado por uma área corporativa que aqui, no nosso caso, foi criado, de qualidade e segurança do paciente há algum tempo, e colocando a figura do próprio diretor, ou da diretora, no nosso caso, dessa área, à frente dos nossos diretores médicos e técnicos de cada uma das nossas unidades hospitalares e com o envolvimento de cada um. Não vou dizer que é tudo lindo, maravilhoso, muito pelo contrário, né? Eu acho que é um aspecto e um ponto de muita divergência, né? E que com convencimento e com conversa que a gente vem conseguindo mudar um pouco esse aspecto. Ainda estamos num caminhar, né? Como eu disse, esse formato novo da comissão de padronização deve ter 1 ano, né? Avançamos com algumas coisas de padronizações, temos um percentual de meta a ser atingido durante esse primeiro ano, né? E aos poucos, com cada uma das nossas especialidades, a gente vem fazendo isso aos poucos. Então, não tem muito segredo específico, mas acho que esse envolvimento de discussão e de não imposição, né, apenas, porque na imposição você daí não consegue a aderência, né? Acho que tem que ir e voltar, testar, assistencial, muitas vezes opina diferente daquilo que a própria comissão está tentando propor, voltamos atrás, né? E sempre é lógico olhando para a qualidade e a segurança do paciente. Acho que isso é o primordial. Então, mas o interessante dessa comissão é que os 2 grandes pilares ali, que é suprimentos e a área assistencial, eles estão caminhando juntos, né? Nesta discussão dessas padronizações. Não sei se respondi aí, mas é um caminho longo, não é um caminho simples, e sempre impondo essas metas e olhando e reanalisando para ver se o efeito na ponta foi o melhor efeito possível que a gente estava imaginando, né? Dentro daquele custo-eficiência que a gente já comentou anteriormente e dentro dessa redução de desperdício que a gente sempre está falando aí durante todo o nosso momento aqui de discussão. Obrigado, Marcelo. Ótimo, ótimo. E para não estourar o nosso tempo, vou fazer uma pergunta para o Dácio também. Dácio, um dos temas que gera uma certa inquietação em várias instituições, e isso já é uma questão clássica do setor, é o dimensionamento das equipes que trabalham aí mais especificamente na estrutura financeira, que fazem o gerenciamento de toda a parte de custos, né? É uma pergunta básica, mas uma pergunta importante na hora que a gente entende o papel da contabilidade fiscal, o papel clássico da contabilidade, e o papel da contabilidade gerencial, que carrega toda essa incumbência, essa responsabilidade de tratar e debater esses temas dentro das organizações, a partir de dados, obviamente, normalizados, adequados, bem analisados, enfim, né? Então, a Michele Graciano, ela pergunta para você como é que você formou a equipe de custos dentro da Santa Casa de Maceió, como que você está gerenciando, como que funciona o gerenciamento dessa equipe, e quais são as linhas de conexão entre a equipe de custos, quais são os principais atores que fornecem informação e para quem que você divulga informação com mais frequência. Obviamente, você tem todo um processo de gerenciamento do teu negócio, você tem os gestores, você tem os grandes consumidores da informação, como usuários de produtos, precificação. Conta um pouquinho de como está organizado a tua estrutura. Boa pergunta, Marcelo. A nossa vantagem, falar da questão pessoal, é porque eu trabalho nessa casa há quase 20 anos e eu consegui montar uma estrutura de custos aqui antes de ter um sistema próprio, antes de ter o ERP nosso, a gente conseguiu montar um sistema muitos anos atrás. Então, a gente já criou uma cultura, como falou muito bem o Henrique, desse aspecto cultural
da sinergia entre as lideranças. Então, a gente consegue fazer um trabalho que o sucesso de uma gestão de custos não é eu ter uma equipe de custos onde eu faça toda a centralização desse montante. Eu tenho que ter, sim, uma CME organizada, uma cultura de estoque bem gerenciada, onde o lançamento seja feito conforme a demanda que foi solicitada por cada setor. A folha de pagamento tem que ser muito bem gerenciada, como bem colocou também os colegas, nessa questão de transferência, o Henrique também citou isso, nas transferências de um setor para o outro, em alguns dias específicos. Esse registro, a plataforma, a nossa aqui faz, mas é uma plataforma terceirizada, ela também gerencia esse tempo. Prestei o colaborador da UTI A para a UTI B, então eu saber que o colaborador tem a competência técnica, vai passar aquela transferência. Fica tudo homologado na plataforma, a gente consegue ter esse critério de rateio da alocação para tomar a decisão. Então, essa sinergia que é fundamental, o investimento primordial de todos os players do hospital, que envolve as entregas, são as bases de rateio para o departamento de custos. Isso é fundamental, para que a nossa equipe de custos é bem compacta, pois são especialistas que possuem também habilidades que no mercado também é difícil de encontrar, porque, como aqui em Maceió, Alagoas, tem poucos usuários com essa questão de gestão financeira tão desenvolvidas, é um mercado um pouco mais restrito, de faculdades e outros fatores. Nós criamos habilidades não só financeiras, mas também de TI. Então, a gente conseguiu um benefício nosso, não é nem para ser compartilhado, mas ele é uma vantagem para nós, é trabalhar até com conhecimentos básicos de programação. Então, a minha equipe, eu tenho uma equipe na Santa Casa que trabalha com algumas linguagens, trabalha com um pouquinho de SQL e outras funções para conseguir trazer a informação. Então, hoje nós temos uma diretoria, uma provedoria, que sempre almejou muito tomar decisão e ele fazer aquela pergunta simples. Eu quero saber o custo total, quero saber a receita total. Ele queria saber aquela informação analítica. Então, para isso, nossa equipe tem que desenvolver essa visão analytics. Nossa equipe tem que conhecer a visão analytics, tem um TI forte, uma equipe de custos forte, que não apenas fique importando dados, e sim saiba analisar criticamente os dados, envolva toda a sinergia dos setores. É fundamental esse envolvimento nos prazos, nas entregas de cada um. Isso a gente faz muito bem, para que a gente consiga ter as entregas no final, de BIs também bem montados. E qual é a nossa missão como gestor de custo, como diretor? A nossa missão, que a gente fala pouco, é simplificar ao máximo. Aí tem que pensar como exame do laboratório. Olha, a média é essa, seu resultado é esse. Olha a ferritina, olha isso. Ele recebeu 50 páginas, ele vai olhar só 3 linhas, porque foi aquele ponto que é crítico. Não podemos exigir do médico um relatório complexo. A gestão financeira tem que ser um gráfico, doutor. Observei sua avaliação, e esse ponto aqui precisamos mudar. Então, fora da curva. Então, simplificar essa informação para o gestor, para o corpo clínico, onde ele pode melhorar. Se eu estou com problema no setor, porque aumentou o custo com nutrição, aumentou em todos os setores, não tem que focar em 50 setores, tem que focar em um setor só que está comprando item acima do mercado. Quem tem que explicar a criação é um setor. Então, onde escolher essa avaliação crítica? É igual à medicina. Eu vou escolher, tá? Então vou trabalhar de que forma? Então, perfeito. Vou focar minha atenção nessa amostragem. Que ação eu vou ter? Então, sem querer, a gente está acostumado, pensa que hospital é Bovespa, que quer trabalhar com vários relatórios e vários indicadores, e até provoca um susto para alguns executivos, alguns médicos. Então, doutor, eu quero de você essa contribuição, porque a permanência desse CID aqui está muito forte fora da curva. Comparei com a questão nacional, precisa da sua melhoria. Seja na parte administrativa, essa simplificação dos dados é fundamental, porque o vocabulário contábil é muito restrito a um grupo pequeno. Então, tem que simplificar a avaliação e envolver para que todo mundo possa contribuir com os resultados, como o Henrique bem citou. Até dar um exemplo para colocar, que uso aqui internamente, que eu aprendi com o pai do Henrique, uma conversa informal em um café da manhã com o doutor José Salvador, no evento da ANAP. Ele falou a seguinte frase, e ele ensina para um médico da equipe dele. E estava discutindo, dizia o padrão de um procedimento, e o médico insistindo. Mas, doutor Henrique, eu estou bem na média. E falou isso 3 vezes para o doutor Henrique. Aí ele falou, então tá bom. Se a sua média está boa, você vai para casa hoje à noite, coloca o pé na geladeira e a cabeça no fogão. Amanhã você me procura. Ele, doutor, eu entendi bem, eu vou resolver esse problema.
Então, acho que é isso que a gente tem que trabalhar internamente, trabalhar com o envolvimento do corpo clínico, com os números, mas facilitar também a interpretação do médico ou do administrativo nessa tomada de decisão. Obrigado, Dácio. Ótimo, ficou muito claro. Pessoal, a gente está chegando ao fim, nós não temos mais tempo. Poderíamos ficar aqui a tarde inteira debatendo, hoje, durante a manhã, à tarde. Esse tema é um tema inquietante, é o tema do momento. Nós sabemos que é fundamental as iniciativas que foram colocadas aqui, serão fundamentais para a sustentabilidade do setor e das organizações. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Eu elenquei alguns pontos aqui que eu acho que são importantes. Método, sistemas e ferramentas, fundamental. Cultura médica e assistencial, somada à criatividade, né? E as avaliações, a conexão com as avaliações de desperdício. Unificação da base de informações, né? Excelência operacional faz parte da estratégia. A rentabilização dos nossos ativos, a gente às vezes acaba esquecendo que a gente tem um ativo instalado e precisa ser rentabilizado, né? Os outros setores discutem isso de forma exaustiva sempre. No nosso setor, essa é uma cultura que está chegando. O accountability efetivo, né? Ou seja, como que traduz a responsabilidade de todas as áreas dentro do processo e como que isso conecta com desempenho, com avaliação de desempenho, né? Estruturas mais enxutas, a arquitetura organizacional conversa com isso e ajuda. Envolver toda a cadeia de produtiva, isso faz parte de toda a organização. Os desdobramentos para os demais níveis, que também é super fundamental, o Dr. Vitor colocava isso, a respeito de toda a governança e os drill downs que a gente precisa fazer, juntamente com os ritos de gestão, e como a tecnologia pode ajustar a gestão da produtividade, né? Como que ela pode se conectar a esse debate, além da gente trabalhar na parte de eficiência e isso sustentar o processo de modelos de remuneração, né? Então, enfim, eu queria agradecer muito a presença dos nossos colegas aqui, eu acho que abrilhantaram o nosso debate, são experiências diversas e quando a gente conjuga essas experiências, a gente consegue formar uma ideia muito mais ampla do setor e conjuga iniciativas que deram certo também, de defende. Esperamos que a gente tenha atendido as expectativas de todos vocês que participaram e, na medida do possível, Carol, acho que as pessoas podem direcionar as perguntas, podem pegar os nossos endereços de e-mail e os nossos contatos para direcionar perguntas para a gente, as perguntas que a gente não conseguiu aqui abordar no nosso webinar, tá? Eu fico à disposição, eu tenho certeza que os nossos colegas aqui também ficam totalmente à disposição, tá bom? Agradecer a todos e até a próxima, né? Vamos continuar o nosso debate e pegar outros temas importantes do nosso setor.